A Gangue da Luva Verde chegou na Netflix. Vamos comentar aí sobre essa série. Para quem não sabe, é uma série de comédia onde nós vamos acompanhar três senhoras e isso torna a trama com certeza mais interessante. Elas que praticam um assalto que não sai da maneira que elas esperavam e por conta disso elas precisam se esconder para fugir ali da polícia e elas têm a brilhante ideia de irem para um asilo. É claro que de princípio isso gera uma certa relutância, mas quanto mais tempo elas passam lá, mais elas conhecem as outras pessoas que moram naquele local e vão descobrindo o quanto aquelas pessoas são especiais e vão se envolvendo em toda aquela dinâmica daquele asilo. As três amigas são super diferentes e nós vamos acompanhando um pouquinho da história delas, um pouquinho desse passado, tem um pouco de drama em relação a isso, a gente descobre um pouquinho do que elas passaram para chegar até aquele ponto e o mais bonito é que apesar de todas as diferenças e de todas as circunstâncias, as três são verdadeiras almas gêmeas, inseparáveis e estão dispostas a passar por qualquer situação em conjunto. E não somente a história delas é contada pra gente, mas também de alguns outros pacientes daquele asilo, já que elas vão conhecendo eles e vão se envolvendo na história deles, na vida. Então a gente conhece um pouquinho de cada um também e é inegável que a gente começa a se apegar e a torcer por cada um daqueles pacientes e também torcer por essas três, apesar delas estarem envolvidas em um crime. E enquanto elas estão ali no asilo, a gente também tem a parte de investigação, já que a polícia continua procurando quem é essa gangue da Luva Verde e fica ali atrás de respostas sobre isso. E não para só nessa questão da amizade e do drama ali enquanto elas estão no asilo, já que elas também estão envolvidas em muita ação. Elas percebem certos esquemas e querem proteger aquelas pessoas no asilo, então elas também começam a bolar seus próprios planos enquanto estão naquele local. A série é polonesa e por se tratar de uma série de comédia envolvendo senhoras, é inegável que eu lembrei um pouquinho ali de Grace and Frankie. Ah, claro, né, gente, que elas têm as suas diferenças, eu adoro muito essa série. E elas têm tramas completamente diferentes. Aqui a gente tem uma história completamente diferente, mas tem essa pegada do humor, tem essa leveza e também tem essa questão aí, né, das protagonistas serem senhoras, a gente conhecer uma série de idosos durante toda a trama. De uma maneira geral, gente, a série não tem nada de muito extraordinário, a investigação em si deixa muito a desejar, mas para quem curte uma comédia bem levinha e acha interessante aí essa história que envolve protagonistas mais velhas, um lar de idosos, pode ser interessante para você assistir, já está disponível lá na Netflix. Não esquece de se inscrever no canal e ativarem as notificações para vocês não perderem nada que sai por aqui. A gente sempre traz novidades para vocês. E a partir desse ponto, então, eu vou comentar com spoiler para quem já assistiu. Então, gente, não tem tanta coisa assim para comentar, justamente por ser uma série de comédia bem levinha, mas para mim o ponto alto com certeza foi a amizade nessa série. Tanto a amizade das três, que estão juntas independente de qualquer situação, e elas são muito diferentes. Eu também gostei de conhecer um pouquinho do passado delas e ver, né, por o que elas passaram, porque elas chegaram naquele ponto, é algo que eu gosto bastante na construção dos personagens, mas algo que eu gostei muito, com certeza, foi a amizade delas com os outros idosos, porque eles se tornam ali praticamente uma família, elas percebem, né, que tem todo um esquema para prejudicar esses idosos. A Marzena, diretora ali do asilo, não era flor que se cheire, prejudicava eles, também era uma criminosa, então elas se envolvem muito naquela história e começam a ajudar aqueles idosos, eles se tornam praticamente uma família, e ali no final eu achei muito legal que elas realmente, dá pra ver o quanto elas pegaram carinho por aqueles idosos e eles por elas também, né? Como eles ajudaram elas ali no final, como eles acobertam elas, então eles arrumam todo um esquema para poder jogar a culpa ali na Marzena, também quebrar todo aquele esquema ali fraudulento e criminoso que tinha no asilo, nos penhores e na funerária. Então eles bolam um super plano e é muito legal os idosos ali relatando, né? Tem aquela pegadinha de comédia ali, mas é bem legal ver eles ali tão dispostos a ajudar as amigas naquele momento. Mas isso não foi suficiente. Tem essa cena que eu achei bem legal e elas fogem ali no final, mas ali a detetive
não se contenta com essa explicação, né? Era meio que óbvio, como eu disse, deixa meio que a desejar nessa parte da investigação e fica muito claro ali que não poderia ser a Marzena, até mesmo pela tatuagem nova e vários outros fatores. E no final acaba com esse super suspense dela ali percebendo que a Marzena não era da gangue da Luva Verde, apesar dela também ser uma criminosa e não ser flor que se cheire, ela percebe na verdade que eram as 3 amigas que conseguiram escapar e enganar toda a polícia. Pra mim, essa parte da investigação não foi tão interessante assim na série, mas eu gostei ali do lado mais leve, da comédia, principalmente esse lado que mostra a amizade, mostra essa visão, né, da vida das pessoas idosas, de certas problemáticas, como ser abandonado pela família, certas situações do passado, como muda a vida deles. Também essa questão muito grave de pessoas tentando se aproveitar. Então a série mostra vários pontos assim que por esse lado eu achei interessante. Ali no finalzinho, quando aqueles idosos se ajudam, eu achei bem interessante esse momento. Não é o tipo de comédia que me faz rir, mas é o tipo de comédia que eu acho bem levinho e consigo assistir tranquilamente. Deixa aí pra mim nos comentários o que vocês acharam, vocês gostaram, vocês esperavam mais, o que vocês acharam desse final, gente, que acabou ali com um super suspense, o que vocês acharam sobre isso. Então é isso, galera, tchauzinho!